Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. E hoje é dia 1º de março de 2026. E pois é, hein? O que janeiro demorou para passar, fevereiro descontou, hein? Como já diria a Elza Soares, a vida dá e a vida tira, não é mesmo? A vida deu mais tempo aí em janeiro, mas tirou em fevereiro, porque, rapaz, piscou, março, entendeu? Você mal se recuperou da ressaca, já tem ovo de Páscoa pendurado no mercado, não é mesmo? Eu acho, eu não vi ainda, mas deve ter, com certeza tem. Tá bom? Então vamos logo começar isso aqui. Esse episódio é um episódio novo da série chamada Lendo Pra Você Não Ler, tá bom? Então é basicamente um jeito de fomentar a literatura mundial. Na verdade, a leitura, né? É um jeito de fomentar a leitura dos meus ouvintes, tá bom? Então eu vou aqui contar a história de um livro com muito spoiler. Eu vou contar a história inteira do livro aqui. E pode ter dois desfechos, né? Um é você se interessar pelo livro e querer ler, porque você vai falar, não é possível, acho que o Diogo destruiu essa história. Esse é o pior resumo que eu já vi na minha vida. Eu preciso ler para poder odiar esse episódio com propriedade, entendeu? Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é o seguinte, você pode simplesmente falar, e aí é o nome, né? Eu lendo para você não ler. Então você pode, na verdade, também achar que o meu resumo já é o suficiente. Aí você fala assim, não, acho que pra mim já deu, vou ficar com isso daí. E aí você pode até contar o resumo pros amigos e falar que você leu, entendeu? Aí eu li pra você não ler. Aí você pode usar o tempo que você gastaria lendo um livro fazendo coisas úteis, entendeu? Como, por exemplo, assistindo o vídeo do Renato Cariani, entendeu? Então é tudo, de um jeito ou de outro, eu ajudei você e você também me ajudou. Porque, como já diria Tiririca, tudo nessa vida é uma troca, não é mesmo? Então, vamos logo começar aqui, né? Esse primeiro episódio, eu já dei um spoiler aí no último episódio, que era o Devagar e Sempre. Esse nome não é muito original, mas quando você é burro igual eu, acaba que tudo vira original, entendeu? Porque você não tem referência de outras coisas. Então aí quando você pensa uma ideia, você fala, nossa, que ideia legal, vou trocar o devagar, porque não é devagar de velocidade, mas o devagar de divaneio. É divaneio não, né? Divagação, sei lá. Então devagar e sempre, que eu fico divagando sobre assuntos, aí eu falei, nossa, devagar e sempre, que quadro legal podcast. Então no último episódio, devagar e sempre, eu dei um spoiler de qual livro seria, mas hoje finalmente vamos entrar e deixa eu já começar, senão eu me perco, tá bom? Então o livro que eu vou decupar aqui com vocês, vou esmiuçar e entrar aqui nos detalhes, porque vai parecer que você leu o livro, é A Bibliotecárias dos Livros Queimados. Tá bom? Então vamos começar aí. Esse livro ele é escrito por uma mulher e eu fiquei muito puto de ver que ela tem a minha idade. Ela não divulga a idade dela. O nome dela é Braiana Labuskes. E ela não divulga a idade dela, mas ela... A internet, né, meu? Ela, pelo Google pelo menos, fala que ela deve ter entre 30 e 40 anos. Ela nasceu nos anos 80. Então ela tem mais ou menos minha idade. E eu fiquei puto porque ela escreve muito legal, assim, mano. É muito legal o jeito que ela escreve, sabe? O jeito que ela descreve lugares e cenas, assim, é um negócio bem da hora. E esse livro também eu achei legal, que ele mistura a história ficcional que ela criou, né? Mas usa alguns personagens e alguns eventos reais que aconteceram mesmo. E se passa durante a Segunda Guerra Mundial.
né? Esse livro ele tem 3 protagonistas mulheres fortes. Então, se você é Red Pill, esse livro não é para você. Assim como nenhum livro é para você, né? Você já sabe disso. Se você é Red Pill, provavelmente você sabe que livro é coisa de babaca, não é mesmo? Então, não sei para que eu dei essa informação, porque se você é Red Pill, você nem cogitou em ler nenhum livro, não é mesmo? Mas se você é machista e não gosta de história de mulheres fortes, então não é pra você, porque esse livro tem 3 protagonistas. Eu já achei bem legal isso, porque no começo é desconexa as histórias, desconectadas as histórias das 3. Então tem uma mina que chama Vivian, que ela mora em Nova York, e ela é rica e órfã, porque as histórias faz isso, né? Quando a pessoa é rica, mas o autor quer que você gosta dela, o que ele faz? Ele mata os pais da pessoa, pra ela ser rica, mas ter uma vida miserável. Entendeu? Fizeram com o Batman, é bem comum isso, né? Então ela é rica, mas ela é órfã, e além de órfã, ela é viúva de um cara que acabou de morrer na Segunda Guerra Mundial, um soldado americano. Ela está em Nova York em 1944, e aí ela recebe inclusive uma carta do marido dela que morreu na guerra, e aí ela recebe a carta depois da notícia, porque os caras eram mais rápidos para informar que morreu do que o correio era para mandar a carta. Então, primeiro chega a notícia, ela já sabe que o marido morreu, e aí depois chega a última carta dele, e aí ela até demora um pouco para ler, se eu não me engano, tô na dúvida agora, mas eu acho que ela demorou. Enfim, é isso, essa é a primeira mulher, ela é rica e ela trabalha na edição das Forças Armadas. Ah, Diogo, ela é rica, mas trabalha? Sim. Às vezes os ricos inventam algo para fazer, para dar sentido às suas vidas, né? O jeito mais fácil de dar sentido à vida de uma pessoa é trabalhando. Por quê? Porque você fala assim, se você parar pra pensar mesmo, você fala assim, mano, eu tô acordando de manhã, tô indo trabalhar, e aí eu fico o dia inteiro fazendo um bagulho que eu não vejo sentido, é uma coisa inútil que eu faço lá. Se você parar pra pensar, nem todo mundo, tem gente que entrega coisas, não é inútil. Você pega uma coisa num lugar e entrega em outro, você fez alguma coisa. Mas tem uns trampos que é bem inútil mesmo. Você fala, mano, por que eu tô fazendo isso? E aí, o fato de ter alguém te pagando pra fazer aquilo, ele tira a inutilidade da ação. Entendeu? Se você não recebesse pra fazer, você jamais faria aquilo. Mas como estão te pagando, você fala, porra, eu preciso sobreviver. E essa é a primeira camada, né? Que você enxerga de modo mais superficial. Eu preciso do dinheiro. Mas tem o seu subconsciente, ele fala assim, deve ter alguma utilidade essa merda que eu faço, porque senão ninguém pagaria pra mim, entendeu? E aí o rico, ele inventa a moda, né? E aí essa mina, ela é diretora na edição das Forças Armadas, que é um programa que manda livro pro soldado na guerra. E aí na carta do marido dela, você vê que parece uma idiotice, mas na guerra, eu não sabia disso também, não tinha essa visão. Mas a guerra demora muito tempo, né? A Segunda Guerra Mundial acho que foi de 39, né? Que a Alemanha invadiu a Polônia, até 45 com o Hitler se matando. Eu acho que foi isso. Então são 6 anos. O soldado, ele não fica os 6 anos atirando. Boa parte da vida do soldado na guerra é ficar entediado na trincheira esperando. Nem sempre ele tá... É porque a gente vê filme, e aí o filme só mostra a batalha, né? Porque também não faz sentido um filme ficar mostrando o soldado entediado. A gente quer ver o cara dar tiro e tomar tiro, tá ligado? Mas aí na carta ele fala que boa parte do tempo deles na guerra é esperando pra ver o que vai fazer. Esperando generais mexerem os pauzinhos e saber onde a força vai morrer, né? Vai pra morrer e matar, enfim. Então esse programa que manda livro é muito importante para manter a sanidade dos soldadinhos lá na guerra, certo? E aí ela trabalha nesse lugar. E aí acaba o primeiro capítulo mostrando ela. Eu não vou falar capítulo por capítulo porque eu não lembro, tá? Mas enfim, mostra essa mina lá em Nova York. E ela tá numa... A história dela é que ela tá lutando contra a censura do governo americano aos livros. Eles fizeram uma lei lá, e essa lei realmente existiu,
E realmente foi o senador Taft, que ela tá lutando contra, realmente foi ele que tentou implementar uma censura. Falar, o soldado não vai ler livro de comunista não, tá bom? E aí, nisso entrava as aventuras de Huckleberry Finn. Porque na época era disruptiva, porque humanizava um escravo. Mas o livro se passa em 44. Meu amigo, ainda era segregação pesada. Não podia humanizar um negro daquela forma. Então, esse era um dos livros que dá de exemplo lá que estava sendo censurado. E ela queria derrubar essa censura. Então, essa é a história da Vivian. Aí, outro capítulo já é outra mina em outro lugar. Que aí é a história de uma outra mina chamada Althea, que ela é uma americana lá do interior do cu dos Estados Unidos, que era nerd, né? Não tinha amigo na escola e ficava lendo o livro. Então era uma apaixonada por livro também. O livro é sobre livros, viu? A bibliotecária dos livros queimados. Também já tá na cara que realmente pode ser sobre livro, um livro com esse nome, né? Eu esqueci de falar antes. Então, essa aí também ela gosta de livro porque ela era nerd, só tinha amizade dos livros, né? Porque afinal, o livro não pode puxar sua calcinha até seu pescoço. Então, ela era amiga dos livros e aí ela lia muito por mão dela, enfim. Então, ela lia muito e começou a escrever. E aí, o primeiro romance dela foi um sucesso mundial e ela tem ascendência alemã. Então ela provavelmente é loira. Ela é loira. Deve estar em algum lugar lá escrito que ela é loira. Ou ariana, pelo menos. E aí o Goebbels, que é o ministro da propaganda, da máquina nazista de propaganda, ele tem um programa que parece que esse programa também existiu. Estou na dúvida, mas eu acho que esse programa também existiu, que era levar artistas e personalidades estrangeiras, mas de origem alemã, para a Alemanha, para mostrar o milagre nazista, né? Para mostrar, nossa, olha como nós somos legal, como nós estamos deixando a Alemanha top, entendeu? Então eles levavam lá para as pessoas voltar para os Estados Unidos e falar, não, a Alemanha tá top, entendeu? Então tinha essa campanha aí e ela tá em Berlim em 1933, se eu não me engano, quando começou o Hitler começou a assumir o controle, né, ali da Alemanha. Ela tá lá a convite do governo. E aí a história dessa mina é que ela é uma escritora e ela vai descobrindo ao longo do tempo que não é essa maravilha toda, entendeu? Ela faz amizade com uma judia e aí ela vai descobrindo que o bagulho é mais embaixo. Mas no primeiro capítulo só mostra ela chegando na cidade. Aí tem um cara que nitidamente é um professor de faculdade assim, renomado lá em Berlim, mas ele nitidamente é apoiador dos nazistas e tal, e ele acha, nossa, agora vai, mano, agora vai pra cima, hein? Agora, nossa, esse partido é legal. Aí ela tá andando com esse cara aí, e a terceira protagonista é uma mulher chamada... Como é o nome da terceira, mano? É a judia lésbica, inclusive. Ela tá na França em 1944 já, né? Acho que é. Em Paris. E essa eu esqueci o nome, hein? Que resumo bom. Caraca, mano, tá na ponta da língua. Enfim, vamos chamar ela de judia lésbica, tá bom? Porque eu esqueci o nome. E porque ela era judia e era lésbica, não é preconceito. Enfim, aí essas três são as principais. Aí vai decorrendo a história, você percebe que lá em 33, a judia lésbica se encontrou com a autora. E aí elas se apaixonam e a autora, olha quem diria, hein? Uma autora de romance também é lésbica. Porque não sei se você sabe, mas a autora de romance lá nos anos 40 é como se fosse cantora de MPB no Brasil agora. Parece que todas eram lésbicas. Parece que o ácido constante que contém ali na pataca, ele dá a inspiração para escrever romances. Isso não sou eu que estou falando, né? Os pesquisadores que dizem. Então, ela também era uma lambedora de charque, né? E ela era uma escritora muito boa. E aí ela se apaixona pela mina. Aí, como é que as três se cruzam? A mina lá de Nova York tá tentando
derrubar a emenda do Taft. E aí ela vai atrás de uma escritora que foi para a Alemanha, que é a Althea que eu falei, tá ligado? Para fazer um discurso. E nessa ela conhece também uma bibliotecária em Nova York. Minto. A judia lésbica, ela aparece na história em 1939 em Paris. Então não tinha começado a guerra ainda, não tinha invadido a Polônia, mas estava perto, entendeu? Então ela tá em Paris. Aí você descobre que na verdade ela estava em Berlim em 33, mas ela fugiu quando começou o cerco aos judeus, né? Então ela fugiu para Paris. E aí antes de Paris ser invadida, ela foge para Nova York, entendeu? E aí ao longo da história você descobre que é uma história de amor também, porque as duas se apaixonaram. E aí a judia, ela acha que a escritora entregou o irmão dela para os nazistas, porque o irmão dela foi torturado e morto pelos nazistas, e ela acha que foi a escritora. Aí no final ela descobre que não foi a escritora, foi o melhor amigo dela que entregou. E aí elas estão em Nova York, lá no evento que a primeira mina rica organizou para derrubar a emenda. Ela organizou um evento e bota duas palestrantes para fechar. Uma é uma bibliotecária que estava lá no dia das queimas dos livros. Deixa eu fazer um parênteses, tá bom? Também aconteceu em 1933, quando começou a ascensão de Hitler, ocorreu um fato em maio de 33, se eu não me engano. E esse aconteceu de verdade, que foi a queima de livros. Então o regime nazista organizou, né, uma queima de livros e botou na frente dessa queima de livros os estudantes da época ali. Então parecia que era uma revolta popular, e de certa forma era, mas teve muito envolvimento dos nazistas. Depois descobriram que tinha bem mais do que se imaginava e tal. E aí, por isso que é a bibliotecária dos livros queimados. Então, quando os nazistas queimaram o livro, tudo que era livro que não colaborava para a propaganda alemã, eles consideravam uma ameaça. E aí, não foi só o governo que queimou, foi as pessoas. Por isso que eu falo que os alemão, quando eu falo, os nazistas, não, os alemão, porque foi os alemão tudo que falou, não, vamos queimar. Então não foi só o governo, não. Mano, foi uma festa na praça e queimaram o livro. E aí tanto a Althea, que é a autora, quanto a... Caralho, não vou lembrar. Esther. Esther é o primeiro nome judeu que aparece, que vem na minha cabeça. Será que era isso? Não, não era Esther. Era... rapaz, a judia, não vou lembrar o nome dela mesmo. Mas as duas estavam juntas lá no dia das queimas e tal. E aí a mina de Nova York quer mostrar pro povo americano, né, pra elite americana que tá no evento dela que ela organizou ali, que a censura é a arma que os nazistas usaram. Então se os americanos também fossem usar, não ia ser diferente. Em vez de queimar livro, eles estavam proibindo, que é no fundo a mesma coisa, sabe? Então ela, pra fechar com chave de ouro, ela botou essas duas minas. Uma era a bibliotecária judia que fugiu de Berlim para Paris, e aí começou a trabalhar numa biblioteca de resistência que tinha todos os livros mais proibidos pelos nazistas, lá nessa biblioteca em Paris. E depois ela foi para Nova York e também trabalhava como bibliotecária numa biblioteca judia igual, porque também tinha um sentimento antissemita nos Estados Unidos nessa época aí, que a propaganda alemã também... Mas não era só na Alemanha que tinha esse bagulho. E aí você descobre que é as duas, entendeu? A autora e a outra que tinham tido um caso. E aí nesse meio tempo a judia descobre que não foi ela que matou o irmão, então ela já meio que tá perdoando assim. E aí no fim ela se encontra lá e aí faz as pazes. E aí a história é essa, entendeu? Qual que é a história? A nova-iorquina rica conseguiu derrubar a emenda. A escritora, que estava reclusa porque ela viu os horrores do começo da guerra e foi traída pela sua paixão, já que ela culpou ela sem nem querer ouvir a versão dela, ficou reclusa por 10 anos, voltou e encontrou a felicidade nos braços da sua judia lésbica, que também teve uma história feliz
Porque ela fugiu, mais ou menos, né? Porque ela perdeu provavelmente os pais e o irmão lá na Alemanha, mas ela conseguiu fugir para Paris. Não, acho que os pais dela estavam bem, acho que os pais dela também fugiram. E, se eu não me engano, eles estavam numa fazenda em algum outro lugar. Não lembro aonde, mas eu acho que ela tinha pai. Embora não falava muito com os pais, hein? Não mostrou em nenhum momento ela se preocupando com os pais. Então, lembrei. Os pais não gostavam muito dela, não. Gostavam do irmão, e aí depois que o irmão morreu, aí os pais dela ainda ficou mais distante ainda, porque meio que era o preferido e nunca gostaram muito dela. Provavelmente era judeu, mas eles também eram preconceituosos, né? Então ela realmente não tinha contato com os pais, lembrei agora. Então ela tem também um final feliz, porque ela consegue ficar com a sua escritora, as duas se perdoam e vivem felizes para sempre. E aí no final, no epílogo, mostra inclusive as três, a escritora, a judia e a menina que trabalhava lá rica. Elas visitaram um memorial dos livros queimados lá na Alemanha em 95. Ela já estava velha, mas estava junto ainda as duas e visitaram. Então esse é o final do livro. Não é mesmo? Como é que eu posso pegar uma obra dessa e deixar tão ruim, né? Então você vê que eu consegui atingir aqui o meu objetivo. Você falou, não é possível que alguém escreveu um livro tão besta assim. E aí você vai agora ler para ver que não é nada disso que eu tô falando, mas que no fundo também é, tá bom? Então é isso, nada de armas, use camisinha e volte no próximo. E aí me conta aí o que você achou desse resumo. Eu achei que na minha cabeça seria melhor, e aí conforme eu fui falando, porque não tem roteiro, eu acho que não é um conteúdo legal, né? Então me fala aí, seja sincero. Fala assim, não gostei não desse bagulho aí, hein? Melhor você voltar a fazer suas pataquadas. Tô ruim da garganta aí, forçando, falando aqui, né? Mas é isso. Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Valeu! E vai ler um livro.